Hoje vamos falar um pouco sobre a literatura do yoga e destacar dois livros, o Yoga Sutra e a Bhagavad Gita. Muitas vezes se dá a nomenclatura geral para a literatura do yoga de Shastra. Na verdade, essa palavra, quando o cara fala, os Shastras, ele está se referindo ao universo da literatura do yoga. Mas essa palavra especificamente significa ciência. Então é um tratado sobre Dharma Shastra, é um tratado sobre astrologia, é um tratado... São esses livros específicos de um ramo do conhecimento humano. A literatura védica é de uma ancestralidade insondável. Quanto mais avançam as pesquisas arqueológicas, os estudos, essas datas vão indo cada vez mais longe no tempo. Então é difícil de falar uma data específica, mas o Rig Veda é reconhecidamente a escritura sagrada mais antiga que chegou até nós. Milênios. E antes desse conhecimento ser uma escritura sagrada, ele era oral, não era uma escritura. Essas ideias eram decoradas e passando de geração em geração. A gente contando agora é incrível, no sentido de não dá para acreditar que nós, seres humanos, fizemos isso, não é? O cara decora um livro inteiro e ensina pro filho, que ensina pro neto, sabedoria sagrada passando de geração em geração. Depois desse período de oralidade, a gente chega na fase das escrituras sagradas, que o Rig Veda é o mais antigo de todos. É uma vasta literatura, é uma biblioteca enorme cheia de livros, não é dezenas, centenas, são milhares de textos de livros que essa literatura acumula ao longo de milênios, né? Então, a primeira classificação grande que se dá é dividir entre Shruti, aquilo que foi ouvido, no sentido meio de uma revelação que esses rishis da antiguidade receberam e ouviram essa sabedoria diretamente da divindade, transmitiram oralmente para seus discípulos, etc. Com o tempo veio a ser escrita essa literatura. Dentro dessa rubrica Shruti, escutado, ouvido, está principalmente os Vedas. São 4 Vedas: Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda e Ajur Veda. Dentro dos Vedas, nós temos várias subdivisões. Samhita são coleções de hinos, de mantras. Brahmanas são textos que ensinam rituais. E, principalmente, a parte que para nós interessa mais, que é o final dos Vedas, Vedanta. Anta final, Vedanta, o final dos Vedas, que são as Upanishads, textos sagrados ancestrais que trazem o conhecimento do Atma, conhecimentos metafísicos que explicam a nossa existência e a nossa relação com o universo. Maravilhosos textos. Schopenhauer mudou a filosofia dele depois de conhecer os Upanishads numa tradução persa.
Bom, a segunda categoria dentro dessa classificação da literatura védica são os Smriti, lembrados. São considerados, de certa maneira, uma categoria inferior, que não são aqueles dos Vedas, dos Rishis, que receberam essa sabedoria divina. Então aí tá Puranas, que são muitas vezes histórias de reis, misturado às vezes com um lance mitológico, lendário, muita sabedoria no meio disso. Tá aí os Sutras. O Sutra literalmente é aquele fio que você põe as pérolas, as contas e forma um colar. Então esse Sutra, esse fio, mantém uma sequência de conhecimentos. Sutras. Dentro dos sutras, nós temos o Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, de Vyasadeva. É uma obra importantíssima, fundamental dentro do Vedanta. Tem outros sutras. O sutra é uma coleção de informações que às vezes nem é uma frase completa. O sutra preza pela objetividade, ele é o mais condensado possível. Como que funciona na prática? O professor sabe de cor aqueles sutras. Em cada aula ele desenvolve um sutra. Ele pega um sutra e trabalha em cima daquela ideia, desenvolve aquele conceito, aquele ensinamento constante de um sutra. Ele é um lembrete, é quase um índice às vezes. O Yoga Sutra, por exemplo, primeiro capítulo, Samadhi Pada, 51 sutras. Segundo, Sadhana Pada, a trilha da prática, 55 sutras que ele vai te dar a sequência dos 8 passos do Ashtanga Yoga. 3, Vibhuti Pada, a trilha dos poderes extraordinários, das glórias. Ele vai falar de Siddhis, entre outras coisas. 55 sutras. E o último, Kaivalya Pada, a trilha da libertação. 34 versos, sutras. Pada é de pé, de pata. Trilha, caminho. Ixi, isso aqui vai dar trabalho para editar, hein? Ainda dentro dessa rubrica, nós temos os ágamas da tradição budista e tântrica, que dá uma série de textos. Nós temos os bhashyas, ou comentários. Então, por exemplo, o Ramanuja fez um comentário da Bhagavad Gita, é o Bhashya de Ramanuja. Shankaracharya fez vários comentários, é o Bhashya, o comentário. Isso aí em direito tem muito, cara. A Constituição comentada, a lei do inquilinato comentada. O cara pega cada artigo e fala, olha, isso aqui é assim, essa... Esses Bhashya, o cara pega um sutra, fala aqui, o mestre quis dizer isso, essa palavra pode ser definida assim. Esses são os Bhashyas. Pra gente é muito importante estudar os Bhashyas. Ele vem mastigado, o conhecimento que às vezes vem meio cifrado nos sutras, por exemplo. Ele vem tão condensado, tão objetivo, enxuto, clean, que às vezes escapa o conteúdo mais profundo, mais detalhado. O Bhashya vem fazer essa função de esclarecer esses detalhes na visão, no ponto de vista daquele comentador, daquele mestre que está assinando o trabalho doutrinário. Bom, aí nós temos Itihasa. Itihasa é épico, igual a gente tem no Ocidente. Ilíada, Odisseia, Eneida, os Lusíadas, são epopeias. Quer dizer, a história
de um feito heróico, muitas vezes é ligado a uma guerra. Na literatura hindu, nós temos dois grandes épicos, o Ramayana, que é a história de Rama e Sita contra Ravana, que tem duas versões, e o Mahabharata, que é a história da guerra entre os irmãos Pandava e os Kurus. São primos eles. Esses épicos são maravilhosos. Eles têm vários parentes, histórias dentro da história. Lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Obras não é à toa que vem atravessando milênios. Não é à toa. Não é obra do acaso. É porque são obras maravilhosas mesmo. Imortais. Dentro do Mahabharata, nós temos um pedacinho ali que é a Bhagavad Gita. Existe uma discussão se a Bhagavad Gita é um Shruti, mesmo estando dentro de um Itihasa, mas não vamos entrar, é que nem entrar nessas discussões de datas. Eu tenho muita curiosidade de saber quando que o Patanjali escreveu o Yoga Sutra mesmo, que ele condensou o yoga antigo. Vai vendo que data que era esse yoga antigo. Então, eu tenho muita curiosidade de saber isso aí, mas de qualquer maneira, são milênios atrás. O Mahabharata é a mesma coisa. Eu queria saber mesmo qual é essa data, que vem mudando de acordo com as pesquisas, foram caindo certos preconceitos que existiam, mas não sabemos, difícil de entrar nessa polêmica agora. Mas de qualquer jeito é muito antiga, e isso é uma outra polêmica, se é uma escritura revelada, ou por estar dentro do Mahabharata é um Itihasa. Não importa, é um livro sagrado. Isso não há dúvida. Então, a Bhagavad Gita é uma exposição completa do yoga. Tudo que você precisa saber sobre yoga, você encontra na Bhagavad Gita. Mas é uma explicação poética e doutrinária, de uma poesia indescritível, maravilhosa, divina e doutrinária. Então, cada um dos 18 capítulos vai te trazer um enfoque de yoga. O Yoga Sutra, por sua vez, de Patanjali, é o guia prático. Como você pegar essas ideias doutrinárias, poéticas, divinas da Gita e pôr numa sequência no dia a dia. Igual manual de tutorial de YouTube. Olha, faça você mesmo. Pega a ferramenta assim, aperta o botão ali, tira o óleo e põe uma... Isso, é o tutorial. Faça você mesmo. Ele te dá essa sequência em 195 sutras. A Bhagavad Gita, ela é dividida em 3 partes. Os 6 primeiros capítulos tratam da alma individual, aparentemente individual. Capítulos 7 ao 12 trata da divindade. E os capítulos do 13 ao 18 da relação entre Atma e Brahma, entre a alma individual e a divindade. Então, os comentadores identificam esses 3 cestos com a Mahavakya. Tat, tuam, si. Tat, isso, tuam, tu, assim és. Tu és isso, significando que nós somos a própria divindade
Um raio da divindade dá à nossa existência, à nossa vida. Bom, em resumo, dentro da vasta literatura do yoga, riquíssima literatura do yoga, as Upanishads como base do Vedanta, os textos de Shankara, o Hatha Yoga Pradipika, um puta guia seguro. Mas eu trabalho, me dedico em 2 textos sagrados que eu considero dos mais importantes. A Bhagavad Gita, como um guia doutrinário e poético e divino, completo. E o Yoga Sutra, como um mapa para ir seguindo a sequência ali aconselhada por Patanjali. Testada e aprovada ao longo de milênios. Não é 50 cara que fez o curso e deu certo. 120 pessoas que... Não. Milênios. Testado e aprovado. É isso aí, gente. Om Shanti Shanti Shanti.